que se cumpriria no Messias. Só que esse plano de redenção que se cumpriu no Messias, ele não se cumpriu no Messias para salvar a todos, mas somente os eleitos. O que as pessoas têm que entender é que a palavra mundo, que no grego é cosmos, e a palavra todos, elas não são usadas somente para se referir a todos sem exceção, elas não têm um único significado. Elas também são usadas para se referir a um grupo seleto de pessoas na Bíblia e a classes de pessoas. Como que eu sei então o significado dessas palavras? Olhando para o contexto. O contexto vai revelar se é todo sem exceção, ou a um grupo seleto de pessoas, ou a classes de pessoas. Aí as pessoas isolam João 3,16, isolam cosmos lá, e interpretam cosmos como se cosmos lá estivesse direcionado a cada indivíduo do mundo, a todas as pessoas do mundo sem exceção. Aí o Criador seria injusto. Por quê? Porque os roubadores, os adúlteros, os cobiçosos, os estrupadores, os mentirosos, os idólatras, todas essas pessoas seriam salvas. E o Criador não seria justo, ele não teria o atributo de justiça. Todas essas pessoas que não são eleitas, mentirosos, idólatras, adultos, fornicários, homossexuais, lésbicas, todas essas pessoas que se enquadram em todas essas classificações de pecados serão condenadas. Só que os eleitos não. Por que os eleitos não serão condenados? Porque o Messias pagou pelos seus pecados. Se o Messias pagou pelos seus pecados foram perdoados. Como que o Criador vai punir o pecado se o pecado já foi perdoado? Só que o que as pessoas não entendem é que o Messias não pagou pelos pecados de todos, porque senão todos seriam salvos, porque um pecado perdoado não pode ser punido. Quando o Messias morre, ele faz expiação pelos pecados. O que significa a expiação? Expiação vem de uma palavra hebraica chamada propiciação, que significa aplacar a ira do Criador, desviar a ira do Criador. Ira para o quê? Orgue, ira para a condenação. O que seria a condenação? Destruição de todo ser do ser humano. Então aqueles que o Criador não escolheu, aqueles a qual o Messias não desviou a ira, por todos aqueles a quem o Messias não pagou pelos seus pecados, essas pessoas não serão salvas, porque o Messias não pagou pelos seus pecados, o Messias não morreu por elas, o Messias não aplacou a ira do Criador sobre elas, mas somente pelos eleitos. É isso que a Bíblia ensina. Então, se o Messias pagou pelos pecados dos eleitos, como que eles podem perder a salvação futuramente? Me explique isso. Como? Se uma vez que o pecado é perdoado, ele não pode ser punido. Agora, aqueles que não tiveram a ira desviada sobre eles, esses sim serão punidos, porque o pecado deles não foi perdoado. Por quê? Porque o Messias não pagou pelos pecados deles. É por isso que em João 3,36 a Bíblia diz: e todo aquele que rejeita o Filho, a ira do Criador permanece sobre ele. Entenda que todo aquele que aceitar o Evangelho da Graça é porque ele foi eleito. Então, quando ele ouve a chamada, o Ruach HaKodesh, o Espírito do Criador, vai lá e muda a sua vontade, conforme Filipenses 2,13. Porque é o Criador que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Porque ninguém quer naturalmente, por conta própria, viver em pureza. A nossa vontade natural é viver em desobediência, é viver em iniquidade, viver como se não houvesse lei. Ninguém quer por conta própria viver em pureza. Se alguém passa a querer, é porque o Criador operou nele o querer. Entenda isso. Entenda isso. O oposto disso é salvação por mérito, é salvação pelas obras. Efésios 2,8 diz que a salvação é graça, é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom do Criador, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Mas o bom fruto, as boas obras evidenciam a salvação. É a consequência da regeneração. Todo aquele que é regenerado, ele vai dar bom fruto. Porque é natural da árvore boa dar bom fruto. Não é que a árvore dá bom fruto para ser boa árvore. Ela dá bom fruto porque já é boa árvore, entenda isso. Ela não faz para ser
Ela dá bom fruto porque ela é boa árvore, e a boa árvore dá bom fruto. Então o crente regenerado ele não faz nada para ser salvo, ele faz porque já foi salvo. Ele faz porque já foi salvo. Nada que ele faz para ser salvo, porque isso é salvação por mérito. Ele faz porque foi regenerado, a vontade foi mudada, então consequentemente a conduta também é mudada. É isso que a Bíblia ensina. Então, perca da salvação é uma doutrina herética. Estão diminuindo o valor do sangue do Messias. O sangue do Messias eficazmente salvou pecadores na cruz do Calvário. O sangue do Messias não capacitou, não possibilitou a salvação. Já pensou se o Messias tivesse só possibilitado, deixando a decisão da salvação no ser humano? Todos seriam condenados. E o sangue do Messias não teria valor nenhum. Não teria valor nenhum. Vocês defendem um conceito que diz que o sangue possibilitou, deixando a decisão de salvação do ser humano. Então todos seriam condenados, porque ninguém nasce com a opção de buscar o Criador. Romanos 3,11 diz que não há ninguém que entenda, não há quem busque o Criador. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos nascemos mortos espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1, porque Ele nos vivificou, estando todos nós mortos dos nossos delitos e pecados. Como que o morto espiritualmente, ele vai se tornar uma nova criatura por conta própria? Ele vai crer, sendo que a fé não é uma opção. Não é uma questão de optar a acreditar, é um dom salvífico que vem do Criador. Tudo isso vem do Criador. Agora, como que coloca a decisão no ser humano, sendo que o ser humano nasce morto? E um morto não pode fazer nada, ele está morto. Morto espiritualmente, morte espiritual, incapacidade espiritual. Então, se o Espírito do Pai não vir, não regenerar, essa pessoa não pode buscá-lo, não pode ter relacionamento com o Criador. Essa pessoa não pode viver em novidade de vida, não pode dar bom fruto, não pode ver impureza, largue de ser herege. O sangue salvou eficazmente, garantiu a salvação dos eleitos. Só que entenda, o Messias morreu por pessoas que o Criador predestinou. E essas pessoas, quando são regeneradas, elas passam a dar bom fruto. Elas não vivem mais em iniquidade. É isso que a Bíblia ensina. Uma vez salvo, salvo para sempre. O salvo não vive na prática do pecado. E não é porque ele mudou por conta própria. Isso é salvação por mérito. É porque o bom fruto é consequência de ser uma árvore boa. A conduta pura é consequência da regeneração. Como ele te regenerou é natural. Não é que você está fazendo isso por conta própria. É natural de você passar a viver em novidade de vida. Se antes você vivia na prática da cobiça, agora você não vive mais cobiçando. Se antes você escutava gêneros de música que em suas letras ofendem o caráter puro do Criador, hoje você já não ouve mais essas músicas, porque essas músicas, elas fazem apologia ao pecado. Elas desprezam o Criador, os mandamentos, essa doutrina. E todo aquele que escuta está tendo consenso com o engano, consenso com a mentira. Então hoje você não escuta mais. Se antes você mantinha relação sexual fora do casamento, hoje você não fornica mais. Hoje você ora e pede para o Criador colocar uma mulher na sua vida para você casar com ela. Venerado seja o matrimônio, respeitado seja o matrimônio entre todos. E o leito conjugal seja conservado puro. Então sim, há uma diferença do salvo e do ímpio. Entenda, a salvação começa antes de você existir, antes de você nascer. O Criador já tinha predestinado pessoas para a salvação. Romanos 8,30. Aos que o Criador predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, justificou. O que significa ser justificado? Livrado da culpa. Agora, como que uma pessoa que foi predestinada, o Messias pagou pelos seus pecados, então o pecado que foi perdoado não pode ser punido. Ela foi justificada, ela foi santificada. Como que essa pessoa pode perder a salvação? Entenda, o Espírito do Criador vai preservar essa pessoa em pureza. É claro que ela vai cair. Cedo ou tarde ela vai acabar caindo no pecado. Isso não significa que ela perdeu a salvação. O Espírito do Pai vai levantar ela e vai continuar guiando ela em todo o caminho da verdade. Entenda isso. Na trajetória do eleito há quedas, há deslizes. Isso não significa perca da salvação. Isso evidencia o quanto eu mereço a condenação, mas não serei condenado porque fui predestinado. Então, se fui predestinado, chamado, justificado, regenerado, santificado, ainda que eu caia, o Espírito vai me levantar
e vai me preservar em pureza até a vinda de Yahushua HaMashiach, o nome verdadeiro. Meu Pai, isso sim que é pregação. Isso sim que é um ensino verdadeiro escriturístico, não o que você ouve na tua denominação. Então, perca de salvação, não. Acho que tem uns acéfalos, uns analfabetos bíblicos aqui, que mesmo ouvindo essa explicação, vai entender tudo errado, vai dizer que sim, se a pessoa não vigiar, ela vai... Entenda, o salvo, ele anda em vigilância. Ele cai, mas ele não volta a praticar o pecado. É comum. Davi adulterou. Davi matou, Davi adulterou, mas Davi era salvo, Davi era eleito. Se arrependia quando pecava. Meu Pai amado, não é possível, essas pessoas não lêem Bíblia. Então entenda, não existe perca da salvação. A doutrina para falar disso é preservação eterna. Isso não tem nada a ver com Calvin. Você é calvinista, o Lucas é... Teve um filho de Satanás no trabalho que disse que eu sou calvinista. Eu não sou calvinista. Eu não sou calvinista. Sabe o que Calvino fez? Ele extraiu doutrinas que estão na Bíblia, que já eram ensinadas pelo apóstolo Paulo sob inspiração do Espírito do Criador. Aí vem uns filhos de Satanás, que não sabem nem o que é predestinação, expiação limitada, e rotula você de calvinista. Bando de filho do diabo que estão desprezando essas doutrinas. Faz o seguinte, queima a tua Bíblia, queima Romanos 8,30, queima Atos 13,48, queima 2 Timóteo 1,9. Queima todos os textos que falam sobre a predestinação, expiação limitada. É que o Messias, ele morreu por todos. Então como você me explica João 3,36? Porque quando o Messias morreu, ele fez expiação. Expiação significa desviar a ira do Criador. Se quando ele morreu, ele desviou a ira do Criador de todos, já não há mais sentido para ninguém ser condenado. Não há mais por que ninguém ser condenado, porque a ira para a condenação, para lançar almas no lago de fogo, já foi desviada. Peraí, morreu por todos, então todos estão salvos. Porque lá ele fez expiação, ele desviou a ira. Ira, do grego, tem duas iras do Criador. Existe orgue, ira para a condenação, e timos, ira para a grande tribulação. Ele desviou a orgue, ira para a condenação. Se ele desviou a ira para a condenação de todos, todos serão salvos, porque uma vez que o pecado é perdoado, ele não pode ser punido. Se o pecado de todos foi perdoado, ninguém mais pode ser punido, ninguém mais pode ser condenado. Isso é ilógico, mas ele não morreu por todos lá. O próprio Messias, ele disse em João 17,9, eu não oro pelo mundo. Faz sentido ele ter morrido por todos, ter pago pelo pecado de todos e não orar por todos. Ai, que interessante. Eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles a quem tu me destes, Pai. É por esses que eu oro. Então, infelizmente, a falta de fazer uma exegese correta, a falta de conhecimento bíblico, a ignorância, a falta de ter acesso aos originais, estudar um pouquinho os originais, o significado de expiação. Quando você entender o significado de expiação, você vai ver o quanto você está sendo incoerente na sua interpretação bíblica. Porque se ele fez expiação pelos pecados de todos, ele desviou a ira para a condenação de todos, não há mais por que ninguém ser condenado, todos estão salvos. Mas é claro que ele não fez isso. Ele pagou pelos pecados dos eleitos. Os eleitos que futuramente ouviriam a chamada, seriam regenerados. Então o sacrifício do Messias, ele se cumpre no eleito. A ira do Criador para a condenação é desviada do eleito e não de todos. Então que o Criador te abençoe, vai estudar. Pare de ouvir esse teu pseudo pastor aí, que nem pastor é, porque pastor é uma função, não é cargo e nem profissão, pra você ficar chamando ele de pastor. Pergunta pra ele o que é expiação limitada. Ele é pastor, ele é obreiro aprovado, não tem do que se envergonhar, maneja bem as escrituras sagradas. Então pergunta pra ele qual é o nome verdadeiro do Criador, quais são as letras que formam o nome verdadeiro do Criador. Ou melhor, diga pra ele qual é o nome verdadeiro do Criador inteiro. Escreva pra mim aí, num quadro, escreva aí na Bíblia o nome inteiro do Criador em hebraico. Quero aí, coloque aí todas as letras. Pergunte para ele se você tem uma alma ou se você é uma alma. Pergunte para ele se quando você morrer, você já vai para um suposto lugar de punição ou se você já vai para um suposto paraíso. Pergunte para ele para ver a resposta herética que ele vai te dar por falta de conhecimento. Então o povo perece por falta de conhecimento, né? Que o Criador abençoe a todos vocês.